Oi, turma! Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem mais uma aula de arte. Prestem muita atenção, se acomodem, espero que vocês estejam bem. E já sabem, né? Depois da aula, qualquer dúvida é só mandar mensagem. Na nossa aula de arte hoje, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a linguagem das histórias em quadrinho e também do cartoon. Para a gente entender como funciona a linguagem de um cartoon, primeiro é importante a gente pensar: eu conheço algum cartoon? Eu sei o que é? Eu já ouvi falar? Será que eu já vi, mas não sei identificar o que seja? Para quem ainda não sabe o que é cartoon, nada mais é que uma imagem, um desenho, uma caricatura bem humorada, sempre trazendo uma dosezinha de humor. Às vezes eles aparecem também com a legenda, alguma frase escrita para complementar o sentido daquela imagem bem humorada. E os profissionais que produzem cartoons são chamados de cartunistas. Será que a gente também consegue produzir uma obra dessa? Quais são as coisas que eles utilizam e de que princípio eles partem para produzir arte através da imagem, através do cartoon? Então, para a gente conhecer melhor como os cartoons eles aparecem para a gente, eu vou mostrar um cartoon feito por Paul Stoker. O nome do cartoon é Clovis. Nesse cartoon a gente percebe que não tem balão, que não tem fala, que não tem frase escrita nenhuma, apenas desenho, apenas imagem. Nesse cartoon o personagem ele pega um livro e ele inicia uma leitura. Depois ele começa a brincar com o próprio cartão do cartoon, puxa uma linha e constrói um lugar confortável para que ele possa se apoiar e viajar pelo mundo da leitura. Através desse cartoon, dessa imagem, a gente consegue entender perfeitamente o que é que o personagem está fazendo. Ele está viajando no mundo da leitura, mas não precisa de texto, não precisa de frase escrita para a gente conseguir interpretar. Vamos pensar agora, vamos analisar o que é que o artista utiliza para produzir esse cartoon. Cor, ponto, linha, luminosidade, a gente percebe que ele conta uma história, uma narrativa que tem início, meio e fim, embora seja curta. Ele produz uma história apenas em 6 quadrinhos, tudo em preto e branco, o personagem puxa uma linha do cartoon para fazer um desenho. Tudo muito simples, mas a gente percebe também a genialidade do artista em produzir uma história que a gente consegue ver, interpretar, mesmo que não tenha palavra, uma história que tem começo, tem meio, tem fim e tem sentido, mesmo utilizando poucos recursos. Agora vamos tentar interpretar mais além do que a gente viu no cartoon. O personagem Clovis do cartoon, ele puxa com o dedo uma linha para sentar de uma maneira confortável e poder viajar pelo mundo da leitura. Será que com a nossa imaginação a gente também consegue criar, como o Clovis fez, um lugar confortável para a gente imaginar as coisas? Criar coisa além do que a gente vê? Porque é exatamente isso que o cartoon tenta nos mostrar. Fazer com que a gente enxergue muito além do que a gente vê, muito além da imagem. A gente não lê nada ali, mas através do que a gente observa, do desenho, a gente entende que ele está procurando criar um lugar confortável para viajar pelo mundo da leitura. Será que a gente também procura um lugar confortável para assistir às nossas aulas? Será que a gente procura descansar nossa mente para produzir conteúdo, produzir conhecimento, adquirir conhecimento? Será que a gente está se colocando diante do nosso espaço para estudar, para criar, para interagir, para interpretar, para ir muito mais além do que a gente está, independente do nosso cenário? Esse cartoon é também para a gente pensar nesse quesito. De que forma, de que maneira a gente está parando para criar um lugar confortável para a gente ser melhor, para a gente estudar, para a gente viajar, para a gente dar asa à nossa imaginação. Então, através da imagem, através desse aspecto visual, desse cartoon que a gente também pode criar como artistas, a gente pode interpretar várias coisas de formas diferentes, principalmente trazendo para a nossa realidade. Clovis ali, ele procura um lugar para fazer uma leitura adequada, para viajar, para conhecer coisa nova, conteúdo novo. Será que a gente está se comportando como o Clovis no nosso dia a dia?
É por isso que tem uma atividade bem simples, um quiz de questões para a gente responder. Para ver se tá todo mundo entendendo direitinho o que é um cartoon, porque a gente viu só um exemplo, né? Só o desenho de Clovis. A gente tem 3 opções e eu quero que vocês respondam aí depois que eu perguntar. Dê um tempinho e aí a gente vê qual opção tá correta. Primeira coisa, o cartoon é um tipo de desenho que mostra, opção A, uma realidade de forma séria, sem caricatura. Opção B, uma opção de forma humorada, mas que nunca pode ter legenda, desenho, balão, letras. E a opção C apresenta uma caricatura humorada que pode trazer mensagem, que pode trazer legenda. E também pode trazer caricatura. E aí, o que vocês acham que é a opção correta? A opção A, a opção B ou a opção C? Vou dar um tempinho para vocês imaginarem aí. Mas se a gente voltar para refletir o cartoon de Clovis, a gente consegue perceber que não tem legenda, mas a gente consegue entender a mensagem, tem imagem e mostra tudo de uma forma humorada. Isso significa que a opção C está correta. O cartoon, ele apresenta uma mensagem de uma forma humorada, com caricatura e que pode trazer legenda e também pode não trazer legenda. Nesse exemplo de Clovis, não tem legenda, não tem balão, não tem frase, mas em uma outro cartoon pode ser que apareça e também vai estar correto. Então, quem pensou, eu acho que a certa é a C, acertaram. Essa história em quadrinho, esses cartoons, eles surgiram há um tempinho atrás e eles fazem muito sucesso hoje em dia, né? A gente vê muito nos livros didáticos, a gente vê na internet, no Instagram, no Facebook, sempre de uma forma humorada, tentando trazer uma mensagem. Mas como que esse gênero surgiu? Como que surgiram os cartoons? Como que surgiram as histórias em quadrinho? Esse gênero, ele ficou muito conhecido nos Estados Unidos no século XX. Ficou muito conhecido mesmo, porque foi uma forma, uma maneira que as pessoas começaram a utilizar para escapar dos problemas que eles viviam na época. Foi também uma maneira que eles encontraram para lidar com esses problemas, como, por exemplo, a Guerra Mundial, a queda da Bolsa de Valores em 1929. Então, eles utilizavam as histórias em quadrinho, eles utilizavam o cartoon para lidar com todos esses problemas, principalmente no século XX. Por isso, é bem comum que a gente encontre hoje em dia histórias em quadrinhos e cartoons fazendo crítica ao futebol, fazendo crítica à política, fazendo crítica a questões sociais, socioeconômicas. Por quê? Eles tentam mostrar de uma forma caricata, trazendo uma dose de humor, mas também fazendo uma crítica a essas questões voltadas a coisas muito sérias, como política, desigualdade, entre outras coisas que acontecem no nosso dia a dia. Por isso, o cartoon e as histórias em quadrinhos são muito importantes. Embora tenham surgido lá no século XX, elas são muito atuais e é bem comum que a gente encontre sempre voltada a alguma crítica também. Que faça a gente pensar, que faça a gente refletir, que faça a gente colocar a mão na consciência em determinado assunto, né? Refletir, será que eu já pensei assim? Será que isso acontece mesmo? Será que isso é real? Porque eles vêm sempre mostrando também assuntos sérios, assuntos que acontecem, mas mostrando esse assunto tentando trazer um pouco de graça. Porque naquela época, para eles lidarem com aqueles problemas da queda da Bolsa de Valores, que eram situações que aconteciam de repente, todo mundo ficava muito perdido, entravam em crise econômica. Então eles usavam essa maneira, usavam esse gênero para tentar mostrar aquele assunto de uma outra forma, com uma outra visão, em quadrinho, em imagem, mas não tirando o lado sério também da coisa. Agora que a gente já sabe mais ou menos o que é um cartoon, como ele se manifesta, se pode ter imagem, se pode ter humor, se pode ter legenda ou não, a gente já sabe também em quais lugares a gente pode encontrar, na internet, nas redes sociais. Já vimos de normalmente quais assuntos que eles vão tratar, né? Vão tratar de política, vão tratar de futebol, vão tratar de desigualdade, de assuntos sociais, de economia.
sempre tentando trazer um pouco de graça, um pouco de crítica para esses assuntos. Agora que a gente já tem uma visão um pouco mais clara sobre o que são os cartoons, esse gênero textual que é bem conhecido, que é bem famoso, que surgiu lá nos Estados Unidos no século XX, eu quero que vocês façam uma pesquisa. Vocês vão pesquisar o que é um cartoon e vão também colocar um exemplo de cartoon. Vocês podem colar ou também vocês podem desenhar, porque na internet a gente encontra muitos cartoons feitos em quadrinhos, até em 2 ou 3 quadrinhos, de um jeito simples, que quem for bom de desenho vai se dar bem, porque vai poder desenhar de um jeito bem simples no caderno. Eu vou pedir que vocês façam essa pesquisa, o que é um cartoon, escrevam direitinho, estudem, certo? E deem lá um exemplo de algum cartoon no caderno. Eu vou pedir que vocês façam essa atividade. Assim que vocês fizerem, me mandem foto no WhatsApp de como ficou a atividade de vocês, para que eu possa corrigir. E peço que me enviem também até segunda-feira da semana que vem, tá? Para que na próxima aula eu já tenha visto a atividade de todo mundo e também já tenha colocado a nota de participação de vocês. Tchauzinho, turma!